Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Chuva de meteoros, amigos e amigas da MEC-AM, chuva de meteoros disponível para observação no próximo fim de semana, 5 e 6 de novembro. Eu converso sobre esse assunto com Carlos Veiga, astrônomo e chefe da divisão de atividades educacionais do Observatório Nacional, que há um ano é parceiro nosso nas quartas-feiras às 9h10 no quadro Ciência no Rádio. Professor Carlos Veiga, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, Marco, como é que vai? Tudo jóia, é um prazer falar contigo. Muito obrigado pela gentileza de falar com a gente ao vivo em pleno feriado. Para o Observatório também é sempre um prazer falar para vocês na Rádio MEC e para o seu público também. Obrigado. Vamos falar um pouquinho sobre essa chuva de meteoros. E pelo que existe de projeção da meteorologia, o tempo deverá estar adequado para que seja possível verificar, para ver? Olha, a meteorologia geralmente ela é confiável 2, 3 dias no máximo, né? A gente nunca, ainda mais quando você tem um clima tropical como é o nosso, né? Então fica mais difícil fazer previsões meteorológicas a partir de 4, 5 dias. Tem sempre uma estimativa, mas a gente não pode realmente afirmar com certeza que a meteorologia vai estar boa, mas a previsão para 10 dias que é dado pelo INPE, né, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ela está dizendo que vai ter um céu razoavelmente limpo e tal, né? Uhum. Então vai dar para observar, então. É uma chuva de meteoros Taurides, não é assim que se fala? Isso, é uma chuva de meteoros que vem da região, né, aparentemente da constelação de Touro, na verdade, né, que a gente chama aqui de Touro em português. Então essa chuva, ela na verdade, são restos de um meteoro chamado Encke, ou parte desse meteoro, que passa, né, pela órbita da Terra, e aí quando a Terra cruza a órbita desse planeta, esses restos entram na atmosfera terrestre. Esses restos são meteoros, pequenas partículas, né, que são chamados de meteoros, que queimam quando entram na atmosfera. Quando entra um meteoro, o pessoal chama de estrela cadente, todo mundo conhece isso, né? No caso do dia 6 e do dia 5 e dia 6, vão entrar vários meteoros desses, ao mesmo tempo, né? São 7 meteoros por hora. Então, por isso se chama chuva, são um conjunto de meteoros que está entrando na atmosfera da Terra, né? Então, a ideia dessa coisa da Terra cruzar a órbita do planeta é o seguinte, para a gente simplificar, imagina você tem um carro que passa na sua frente com fumaça, e depois você atravessa essa fumaça, né? Essa fumaça está entrando, né, uma linguagem mais ou menos para simplificar, né? Essas fumaças ou essas partículas estão entrando na atmosfera da Terra. Então, quando a Terra passa por esses restos, né, que vamos chamar de fumaça, então ela queima, né, porque ela entra em contato com o nosso oxigênio da nossa atmosfera, e aí você vai ver uma chuva, que a gente chama de chuva, são várias partículas entrando na região de Touro, na verdade, é isso. Uhum. Uma curiosidade que não deve ser só minha, é provável que seja de muita gente, que é qual o método utilizado pelos cientistas para fazer esse cálculo, quer dizer, o cálculo de quando será visível? Como é que é isso? Sei. Então, como essas órbitas são periódicas, ou seja, de tempos em tempos, como a Terra, os cometas, os asteroides, eles orbitam em torno do Sol, né? Então, esse período orbital, quer dizer, a Terra, por exemplo, dá uma volta no Sol em 365 dias. Os cometas também têm seus períodos. Então, a gente calcula esse período observando esse cometa várias vezes, né? O século passado, por exemplo, esse Encke foi observado muitas vezes. Então, a partir das observações astronômicas, você é capaz de calcular a órbita em torno do Sol desse cometa. Bom, a partir dessa órbita, você sabe em que período do ano ela vai passar. Bom, quando a Terra cruza essa órbita do cometa, porque essas órbitas se cruzam, ainda bem que não se chocam, né? Porque seria complicado para a Terra, alguém bater na Terra, um asteroide ou um cometa, esses gestos entram na atmosfera. Então o cálculo é feito observando, para começar, por muitas vezes, por décadas, observando um corpo celeste. A partir dessas observações, você calcula uma órbita, e você sabe de tempos em tempos que aquele cometa vai passar em tal lugar do céu, na verdade. Conte para a gente também, professor,
se realmente é verdade que é melhor a pessoa que quer ter uma observação melhor, é mais adequado ela se distanciar do centro urbano. Se puder dar uma subidinha numa serra, Serra de Petrópolis, aí, antes de chegar na cidade de Petrópolis, ou ficar em outro lugar alto também, em Teresópolis, e de preferência sem muita luz da cidade, isso vai permitir uma observação mais bonita, mais adequada, é isso? É exatamente isso. A luz da cidade, das grandes cidades, como o Rio de Janeiro, por exemplo, e a própria poluição atmosférica, a gente chama também luz de poluição luminosa, né? E também tem a poluição atmosférica. Quanto mais você fugir dessa poluição, melhor. Você vai ter um céu mais limpo, né, e mais adequado para você poder observar essa chuva. Então, quanto mais longe dessa poluição, melhor. E de preferência em lugares altos. Por quê? No lugar alto você também está fugindo um pouco da atmosfera local. Então você sobe um pouquinho, 1.000 metros, 2.000 metros seria o ideal. Então você está saindo um pouco dessas camadas mais baixas da atmosfera, se livrando dessa cortina de fumaça, vamos dizer assim, e para poder ver um céu mais limpo e mais adequado. Essa chuva, na verdade, ela é bem fraca, é um fenômeno fraco, não é um fenômeno brilhante como a Lua, por exemplo, vamos exagerar aqui, né? A Lua cheia. Não, ela então a gente tem que acostumar primeiro, chegar no local antes da observação, acostumar a vista àquele ambiente do céu, para que a vista se acostume, né, esse fundo de céu, e poder ver aquelas fracas partículas entrando na atmosfera terrestre, né? Então tem que ser um local bem adequado, escuro, sem luz, sem poluição, seria ideal uma montanha mesmo, a Friburgo, nesses lugares bem altos, Teresópolis, Petrópolis, seria o melhor, né? Fora também do centro de Petrópolis e Teresópolis, que também é muito fora do centro urbano. Né? Mais nas fazendas e tal, né? Professor, aí fica mais fácil. Professor, eu gostaria que o senhor falasse também o seguinte, é possível, tanto para o sábado à noite quanto para o domingo à noite, se fazer uma projeção de qual o horário mais adequado para observar, ou seja, se vai ser mais no comecinho da noite ou na virada para a madrugada, esse cálculo é possível? Isso é. Como essas chuvas, elas são muito imprecisas, o cálculo também é impreciso, tanto é que a gente fala que a chuva está vindo da direção da constelação de Touro. Isso é uma imprecisão, né? Porque a gente não sabe exatamente qual a posição da constelação de Touro, que é grande, vai vir essa chuva. Então você olha para a constelação de Touro e está vindo uma chuva de lá. É uma imprecisão. Isso já é um cálculo impreciso. Agora, para o observador, ele pode começar a olhar a constelação de Touro a partir das 22 horas. E aonde está a constelação de Touro no dia 5? A leste. Então, no nascer do Sol, na posição do nascer do Sol, às 22 horas, onde nasce o Sol, você olha um pouquinho para cima, que a gente chama de 30 graus, um pouquinho acima do horizonte, você vai ver uma constelaçãozinha, ele é bem simples de ver. Por que ela é simples? Do lado dela vai estar as Três Marias, por exemplo, que é bem conhecida. Então, a constelação de Touro vai estar à esquerda das Três Marias. Então, pegando as Três Marias, que todo mundo conhece, que é a constelação, que é uma outra constelação, a constelação de Órion. Então, à esquerda das Três Marias, você vai ter a constelação de Touro. É dessa região que está vindo. Então, a pessoa que quer observar no dia 5, às 10 horas da noite, ela se põe lá, vai para um lugar alto, sem poluição, olha para o lado leste, de onde nasce o Sol, né? A pessoa já sobe a serra indo para um lugar que ela conhece, que ela tem a certeza de que de lado nasce o Sol. O Sol. Olhou para aquele lado, tem as Três Marias, olha para o lado esquerdo das Três Marias, que está ali a constelação de onde... e aí uns 30 graus assim para cima, com o olho vai ver por volta das 22 horas onde vai acontecer, onde vai ser visível a chuva de meteoros. Ele tem que conhecer minimamente onde nasce o Sol. Bota o braço direito para essa direção, que é o leste do Sol, e sobe um pouquinho o braço, que é mais ou menos 30 graus. Aí ele vai ter lá, nas 22 horas, essa chuva. Agora, o interessante é que essa chuva vai durar a noite inteira, porque de hora em hora vão aparecer no mínimo 7 pontinhos luminosos, né? Então são 7 pontos por hora que aparecem. Então ele vai poder observar e o céu também está se movendo. Na verdade a Terra está rodando e aí aparentemente o céu está se movendo, está subindo e ele vai continuar observando essa constelação até em cima, né, na cabeça dele. Então ele vai partir de 30 graus até mais ou menos 90 graus. Ele vai poder ver essa constelação e essa chuva de hora em hora entram 7 partículas e ele vai observando aquele fenômeno. A ideia também é que do lado dessa constelação tem as Pleiades, que também é muito famosa, que é um aglomerado estelar, é muito bonito,
e não vai ter lua. A lua não vai ser nem crescente, vai ser uma lua antes da crescente. Então a lua também atrapalharia muito. Então a lua, se fosse lua cheia, realmente atrapalharia a observação. Mas não será uma lua antes da crescente. Então a lua vai estar bem fininha e as pessoas também vão ter um céu mais escuro e vai poder observar essas estrelas. Existem algumas coisas, curiosidades, que eu sempre às vezes falo, isso que é legal, é o perigo disso. As pessoas sempre falam, isso é perigoso. É perigoso. Se ele não queima, quando ele entra na atmosfera, aqueles pontos brilhantes, na verdade são pequenos pedaços de pedra. Se aquilo não queimar, aquilo pode bater na superfície terrestre, né? Se bater em alguém ou numa casa, aquilo vai machucar, pode até matar. Então, por exemplo, os nossos avós, bisavós, tataravós, eles sempre falavam que aqui, as estrelas cadentes, se a gente apontasse o dedo, nasceria uma verruga na ponta, né? E isso é um mito, realmente isso aí não acontece. Uma outra coisa é fazer um pedido também, que era uma outra tradição da gente, ou ainda acho que deve ser, fazer um pedido para aquela estrela, né, cadente, né, que é o meteoro, para dar sorte e tal. Eu faria um pedido para aquela pedra não bater na minha cabeça, na verdade, porque ela é muito perigosa. Então, se as pessoas nunca devem... Perigo não é verruga, perigo é um meteorito ou uma pedra cair na casa de alguém. Né? Exatamente. Então, aquele fenômeno, apesar de ser um fenômeno bonito, celeste, mas ele passa a ser perigoso quando essas pedras são maiores. Por exemplo, se você tem um asteroide entrando, né, mesmo que pequeno, de 5 metros, 1 metro de diâmetro, essas pedras são realmente muito perigosas e elas causam um dano danado. A gente viu recentemente, uns 2 anos atrás, na Rússia entrar aquele asteroide danado e bater, acabou um fragmento dele batendo na superfície. O fato dele ter passado já que estilhaçou vidraças, então isso realmente é muito perigoso. É bonito lá fora, a gente vê, tomara que ele passe, dissolva, queime tudo, mas realmente são fenômenos que não deixam de trazer perigos e a gente tem que tomar cuidado, né? Apesar de serem muito bonitos, de serem observados, né? Mas esses são de pequenos meteoritos, então o pessoal fique tranquilo, e mesmo que caísse não seria aqui, né? Não seria aqui. Depois, como eles são pequenas partículas, eles se queimam mesmo, né? Eles entram em combustão, entram em contato com oxigênio, então, porque a gente chama de atritos, por atrito e combustão, eles acabam queimando e tanto é que ela some, a pessoa começa a observar e ela some. Some porque ele foi consumido pelo oxigênio da atmosfera terrestre. Ainda bem que a Terra tem esse elemento, oxigênio, que ele acaba dando essa combustão e não permitindo que essas partículas se choquem na superfície, né? Trazendo perigo para a população. Mas o princípio é bem básico. A Terra, ela cruza, vamos dizer mais popularmente, ela cruza o rastro, ou o rabo lá do cometa, né, que são as partes. O cometa, quando ele passa, ele deixa um rastro, né, que a gente chama de cauda, o rabo, né. Quando a Terra passa naquele rastro, essas partículas é que estão entrando. Então, todo ano acontece esse fenômeno. Não só com esse Encke, que é esse cometa na constelação de Touro, como em outros como se diz, cometas também. Então, todo ano acontece o mesmo fenômeno. Por quê? Porque tem um período e todo ano esse cometa volta a passar no mesmo ponto onde a Terra também vai passar depois. É por isso que acontece isso, periodicamente, como a gente fala. Professor, muito obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos. Então tá aí feito o convite, pessoal que quiser, namorada, namorado, né, pai, filhos e tal, ir para um lugar que tem um melhor ponto de observação de 10 da noite até madrugada, né? Aí o ponto de observação vai, evidentemente, para a sua referência, ouvinte, vai subindo, né, como acontece com o Sol, vai lá no ponto leste, no nascer do Sol, e vai subindo, e você vai ter aí um bom motivo, você que namora, por exemplo, entre uns beijinhos e outros, vai vendo vários momentos de meteoritos. Professor Carlos Veiga, muito obrigado, um grande abraço para o senhor, muito obrigado, Marco, o Observatório que agradece, a gente sempre tem o maior prazer em falar um pouco dessas coisas de astronomia para a população brasileira. E eu já disse, professor, que você tem uma forma maravilhosa de dialogar com os ouvintes, ou seja, fala a linguagem do povo, é um cientista, mas que não fala o cientificês, ou não fala a linguagem, o academicês, né, a linguagem acadêmica, fala de uma maneira fácil, ligada ao cotidiano das pessoas, ligada aquilo que realmente de concreto as pessoas podem e devem viver para entrar em contato com o saber científico. Carlos Veiga, astrônomo e chefe da Divisão de Atividades Educacionais do Observatório Nacional, falou com a gente nessa parceria oficial da MEC-AM com o ON, Observatório Nacional. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.